Bom, nós estamos aqui hoje com a Bel, que ela trabalha aqui na UEL, fazendo desenvolvimento das finanças. E ela é uma judia que nasceu em Israel. E ela vai contar um pouco pra gente a história dela, falar um pouco da religião, e a gente vai descobrir um pouco mais sobre a história judaica desde a Segunda Guerra até hoje. Bom, Bel, boa tarde. Tudo bom, Giovana? Boa tarde. Tudo. Você poderia contar pra gente um pouco da sua história, como vocês vieram pro Brasil? História da sua família, dos seus antepassados? Então, bom, os judeus sempre foram, de certa forma, desde a Idade Antiga, um povo um pouco nômade que sempre circulou aí pelo mundo, né? Então, o Oriente Médio bem no meio ali do mapa, e os judeus sempre foram muito, né, se locomovendo de um lado para o outro. Muitos judeus se estabeleceram na Europa, né, desde o tempo das cruzadas, desde a Idade Média, os judeus foram tomando conta, né, foram emigrando, né, saindo um pouco do Oriente Médio e indo muito para a Europa. Com a Inquisição, que se deu mais na Península Ibérica, os judeus foram indo cada vez mais para o leste europeu, se estabelecendo em países como a Alemanha, a Polônia, a Áustria e todo esse pedaço. Com a Segunda Guerra Mundial, e um pouco antes até, né, com a ascensão de Hitler ao poder, todos os judeus se sentiram muito desconfortáveis na Europa. E cada um foi tentando sair. Alguns conseguiram migrar para os Estados Unidos e muitos vieram aqui para a América Latina. Alguns também para o Canadá, grande maioria para os Estados Unidos e para a América Latina, e o Brasil foi um país que recebeu muitos judeus. Então, muitos judeus acabaram vindo para cá por conta dessa perseguição que já tinha se iniciado antes da Segunda Guerra, e claro que com a Segunda Guerra vieram mais fortemente. Alguns conseguiram até auxílio para conseguir vir meio que já com a guerra, quando a guerra já tinha estourado na Europa. Então é um pouco assim como que acontece essa onda migratória aqui para o Brasil. Sobre essa questão do auxílio, que tipo de auxílio é esse que recebiam para poder sair de lá? Na verdade, eles tinham que sair, é interessante isso, né? De novo a história volta, né? Eles tiveram que sair como refugiados. Primeiro, porque os países não deixavam eles sair. Segundo, porque eles não tinham recursos, né? Porque tinha, como é que fala? Espólio, né? Expropriação, expatriação, uma série de coisas que eles foram tolhidos, né? Dos seus direitos, dos seus recursos materiais e de tudo mais. Então, eles tiveram que sair como refugiados. Então, como refugiado, você precisa operacionalizar a saída da pessoa do país, e você precisa que o outro país também a receba. Logo após a Segunda Guerra Mundial é quando eles fundam o Estado de Israel, porque esse foi o maior problema, eles não tinham para onde fugir, porque eles não tinham um país próprio. Então eles tiveram que fugir para onde eles conseguiram fugir. E o Brasil foi um dos países que acolheu. Teve a questão, eu fico até emocionada, teve a questão, por exemplo, do Getúlio Vargas, ele fez parte dos países que estavam, dos países, que ele se juntou, assim como a Itália, né, que foi um país aliado, né, da Segunda Guerra Mundial, mas depois ele saiu dessa aliança. Sim. Mas mesmo assim ele teve que ter muito apoio, né, para todos conseguirem vir migrar para cá, né, os que saíram mais no calor da guerra, os que saíram antes conseguiram entrar mais facilmente. E a sua família saiu no calor da guerra ou depois? Bom, a minha família é bem esparramada, né? Como é bem comum né, entre os judeus, assim. Então, muitos deles conseguiram sair antes da guerra, e alguns até, sei lá, 42, 43. Mas eu acho que a imigração judaica no Brasil, se a gente for parar para pensar, ela já aconteceu, acho que no início do século XX, nos anos 20, nos anos 30, né? Se a gente pegar a história, que é uma história super famosa, daquele Samuel Klein, que ele fundou as Casas Bahia, ele deve ter vindo para cá nos anos 30, nos anos 40, alguma coisa assim. E sempre lembrando que eram viagens longas de navio, sim, né? Então, assim, viajar naquele tempo era um pouco diferente do que é viajar hoje, mas as pessoas vinham nessa época. E você chegou a perder algum parente com o Holocausto? Eu diretamente não, mas, por exemplo, a família da minha mãe, sim. A família da minha mãe se desintegrou completamente. O pai dela conseguiu fugir para cá, o irmão do pai dela foi para a Inglaterra e ficou morando lá. Então, a família... Eu não sei como eles conseguiram manter o contato. E ela veio para cá, ela veio para cá, e o irmão dela foi para um outro país, foi resgatado pela Cruz Vermelha e se encontraram depois aqui. Caramba. É muito louco, nossa, né? Muito.
Depois, quando ela volta ao Brasil, por pouco tempo ela conhece meu pai. E aí eles casam e minha mãe vai morar com ele lá. E você veio pra cá com quantos anos? Eu vim pra cá com 5 anos. Ah, sim. Então você tem alguma lembrança de lá? Sim, assim, tipo, eu lembro da minha casa, da escola. No final dos anos 70, o Brasil, ele era uma economia super em auge, super em ascensão, assim. Israel não era um país, assim, já tão fácil. E meu pai teve uma oportunidade de trabalho aqui, e ele veio trabalhar. E aí ele veio na frente, ele veio uns 2, 3 meses antes, e depois a gente veio. Hoje em dia a gente pode observar que está crescendo muita postura antissemitista, grupos neonazistas. Você sofreu ou chegou a sofrer algum tipo de preconceito por conta de ser judia? Então, acho que eu tive a sorte de morar numa cidade como São Paulo, né, onde a gente tem... É uma metrópole, né? Então a gente tem gente aqui do mundo todo, né? A gente teve uma colonização italiana, a gente teve, né? A gente tem, né, japoneses, a gente tem gente do país todo, do mundo todo, né? E mesmo do país, né? São Paulo é uma cidade com muitas ondas migratórias também, né? Sim. Então, que eu me recorde, eu nunca tive esse problema, mas a gente sabe que é muito forte e talvez até por uma questão de esclarecimento, das pessoas poderem estudar mais, saber mais, né, o que aconteceu, como é que a gente faz para a história não se repetir. Eu vejo isso com muita clareza. A gente já foi em vários restaurantes sírios que tem aqui dos refugiados sírios. A gente entende essa postura, né, das pessoas quererem receber outras e tudo. Mas eu acho que tem um trabalho muito forte a ser feito, né? Sim, mas eu acho que no mundo todo, né? Eu acho que o mundo está mais aberto. E em questão da religião, você ainda segue a religião judaica, a sua família, ou isso foi se dissipando ao longo do tempo? Então, eu acho assim, a religião judaica, ela traz muita erudição, né? Porque são muitos livros, são muitos tratados, é uma coisa para várias vidas, né? Para as pessoas estudarem, né? Tem muito assunto para se estudar. Então, na minha casa sempre tentou se passar isso muito forte, porque é uma coisa meio que passa de uma casa passa de uma geração para outra geração. Na minha casa nós nunca fomos religiosos. A gente vai à sinagoga, tipo, algumas vezes no ano, nas festas, assim, mais importantes. A gente comemora as festas, mas, assim, o que eu acho que fica mais, talvez, assim, na minha educação, na minha família, e quando eu vejo, assim, né, quando eu comparo com tudo que está acontecendo e tudo, eu acho que, na verdade, é um grande código de ética, de como é que você tem que se comportar em sociedade, muito mais do que talvez, assim, né, embora você tenha toda essa bagagem, né, tudo isso, eu acho que fica muito mais, pra mim ficou muito mais esse lado, né, o que é a ética de tudo isso e como é que a gente faz para poder conviver numa sociedade sendo mais justo, sendo mais correto, fazendo as coisas certas. Eu acho que é um pouco isso, assim. E você poderia citar algumas festas e comemorações típicas judaicas? Então, agora a gente acabou de entrar no nosso ano novo, né? O nosso calendário lunar. Uhum. E a gente também considera o ano novo, a gente considera diferente, né? A gente está em 5.780, que a gente considera desde que a gente saiu do Egito, né? Essa contagem. Então, a gente está, acho que, né? É um pouco diferente do calendário cristão. E é um período, bem interessante, assim, né? Porque o início tem todo um peso, né? De você pensar nas coisas erradas que você fez, nos arrependimentos que você teve. É um período muito de reflexão de o que eu fiz de errado, como é que eu posso melhorar. Uma conversa, assim, que você o tempo todo induzido a ter uma conversa com Deus para poder, né? Refletir sobre todos os seus atos. E pedir perdão, né? Então você pede perdão às pessoas. Ai, olha, desculpa se eu fiz, né? Eu, como toda mãe judia, brinco lá em casa, né? Falo, gente, não se preocupem, já perdoei todos, porque claro que eu tenho razão. Estão todos perdoados, fiquem tranquilos. Então, assim, acho que tem... mas logo depois também, aí vem a comemoração bom, pedimos perdão, tá tudo perdoado, fomos inscritos ali no livro da vida, e aí depois a gente entra nas comemorações. Então, aí depois passa a ser um período já mais alegre, comemorativo. A gente come maçã com mel, a gente come coisas doces, né? É uma festa, assim, é uma religião com muitos rituais. Eu acho que os rituais, eles estão ali o tempo inteiro para te lembrar. Tudo tem um ritual. Então, por exemplo, hoje é sexta-feira.
hoje se acendem as velas, é um jantar em família, tem os pratos que se comem, né? Então, e tudo sempre vai ter uma reza antes para agradecer a Deus pelaquela comida, pelaquele momento, pelaquele ar, porque, né, graças a Deus conseguimos chegar até aqui. E para finalizar, você tem alguma história que você acha importante contar, alguma curiosidade sobre a sua família atrelada com a tradição judaica ou atrelada com o Holocausto? Então, eu acho que atrelado a isso fica, eu não sei, eu tenho muito comigo, não sei se todo mundo tem isso, mas eu tenho muito isso, assim, acho que isso existe bastante, né? A gente tenta preservar nossas raízes, talvez seja um povo mais unido, né? As pessoas se ajudam mais e tudo, rola muito isso. E acho que tem muito essa facilidade, né? Que hoje em dia o mundo ficou mais móvel, mais assim, mas todo mundo viaja, vem e vai com muita facilidade, porque você está habituado a isso, porque é impossível você não ter um parente que mora no outro lado do mundo, impossível você não ter que se comunicar com alguém que está do outro lado, numa outra língua. Então, a gente é muito exposto a isso, né? A outras línguas, a viajar muito fácil, né? Vocês têm, assim, eu sempre tenho, né, uma malinha pronta, o passaporte pronto. Todo mundo tem muito isso. E sinceramente, eu não sei se a gente tem isso em casa. Se você é educado a ter isso, porque é bom ter, ou se você é educado a ter porque você tem que estar sempre pronto, porque talvez você tenha que se mudar de país, talvez você tenha que migrar, talvez você tenha que... Então, talvez se preparem todos para isso, né? Eu não sei, eu fui muito preparada nesse sentido, para me adaptar com muita rapidez, para mim, acho que a história também um pouco do sucesso de Israel, que tem hoje, sei lá, é um polo, né, de startups, de tecnologia, de tudo, mas por conta dessa rapidez, dessa coisa, a gente precisa se adaptar rápido, a gente precisa fazer isso aqui rápido, a gente precisa... Então, é o tempo inteiro uma pressão muito forte, uma pressão muito forte pelo conhecimento, porque você tem que conhecer, você tem que saber, você tem que dar conta, você tem que estar lá. Então, acho que isso um pouco, acho que permeia a história, deixa um pouco tudo diferente, assim, né? Um pouco, acho que é isso que a gente traz mais. Não é uma história específica, mas assim, né? Acho que fica, o que fica diferente.